Olá, eu sou o Davi. Eu sou a Carol. Nós estamos de volta no nosso canal Palavra e Família para tratar de uma questão causa talvez de um certo desânimo, principalmente por parte das mães. Será que o que você faz realmente faz diferença? Vale a pena todo esse sacrifício, investimento, 9 meses de gravidez, vários sofrimentos envolvidos com isso, diante de tantas críticas, supervalorização às vezes de carreira, já falamos sobre isso em outro programa. Mas será que vale a pena esse investimento? Afinal de contas, qual é a diferença que uma mãe faz? Eu lembro de uma história que eu vi que aconteceu assim: o homem trabalhou duro o dia inteiro, voltou no fim da tarde cansado, exausto, e quando ele saiu do carro, ele ficou um pouquinho espantado. Ele viu seus filhos correndo no quintal, totalmente sujos, descabelados, de pijama ainda, brincando na lama. Ele foi entrando na casa, ele viu roupa e brinquedos espalhados pela casa toda, papel de bala espalhado, o lixo não tinha sido jogado fora, louça suja na pia. Ele começou a ficar mais e mais preocupado. Ele foi até o quarto. Aí a esposa lá deitada na cama, de camisola ainda, assistindo televisão, numa boa, olhou para ele: Oi, querido, tudo bem? Como foi seu dia? Ele: Que houve? Que aconteceu? Você está bem? Conta. Ele ficou abismado e ela olhou para ele e falou: Então, bem, sabe todo dia quando você chega para mim e fala: O que é que você fez o dia inteiro? Então, hoje eu não fiz. Bom, talvez seja parte da diferença que uma mãe fez, mas tem muito mais. Infelizmente, algumas mulheres, algumas mães se sentem desanimadas por vários motivos. É muito fácil se desanimar. Você pensa: será que vale a pena? Será que aquilo que eu faço realmente faz uma diferença? Ninguém percebe. Eu falo a mesma coisa todos os dias e o filho não aprende. É tanta tarefa de casa repetida. Será que realmente faz uma diferença? Nós estamos falando não somente sobre a mãe que fica em casa o dia todo, mas a mãe que trabalha fora e faz muito sacrifício, muito malabarismo para manter a família em ordem, as crianças bem vestidas, cuidadas, deixadas na escola e tantas outras coisas que fazem. Certa vez uma pesquisa foi feita com 1.000 mulheres sobre qual era a maior necessidade, na opinião de cada uma delas. Algumas das respostas dessas mulheres, o que mais precisavam. Uma delas falou: Eu preciso de um check-up de sanidade. Eu preciso saber que eu sou normal. Eu preciso saber que eu sou, sim, uma boa mãe. Eu preciso de encorajamento. Outra respondeu: Eu preciso de uma máquina de lavar louça. Eu preciso que alguém entenda como eu me sinto. E talvez a mais importante, eu preciso saber que ser mãe é uma tarefa importante. Num dia especial como o Dia das Mães, onde tentamos honrar essas mulheres que se desdobraram tanto, mas é fácil cair num perigo da culpa. Muitas vezes uma pregação, uma homenagem feita a uma mulher que parece ser uma super mãe acaba deixando nós, meros mortais, desanimadas, porque pensamos: eu nunca vou conseguir fazer tudo aquilo que ela fez ou ela faz, e podemos sair muito desanimadas. Por outro lado, existe também as mulheres que talvez tenham mais capacidade, ou não sei, ou talvez elas não se avaliem de uma forma tão correta também, que elas caem no outro extremo. Eu consegui, eu fiz tudo. Bom, se você é carne e osso, se você é humano, sempre vai deixar muito a desejar, porque nós não conseguimos fazer tudo sempre da forma que Deus quer que façamos. Então, daí
O problema é que nós somos tentados a usar uma máscara e fingir ser como tal pessoa. Então, uma mensagem, seja como tal pessoa, uma personagem bíblica, alguém da história, que talvez sirva de bom exemplo, mas sabemos que essa pessoa também foi pecadora, também teve os seus desafios. Então precisamos ter muito cuidado. Eu lembro de uma vez alguém falou assim para mim que eu fiquei tão chateada. Falou assim: "Não, se a Carol consegue, então eu também consigo". O que que eu passei para aquela mãe? Eu passei que eu era capaz, eu conseguia, eu tinha força e não é nada disso. Se nós conseguimos qualquer coisa boa, é porque Jesus está atuando através de nós e Ele está servindo, amando, trabalhando através de nós. Tudo que a gente faz na nossa própria força não vale por nada. Então, cuidado com esse desânimo de ser igual a outra pessoa. Eu penso alguns textos bíblicos que ressaltam essas ideias. Eu gosto de pensar da mulher mãe como sendo fazedora de reis, de rainhas, de presidentes, de diplomatas, de outras donas de casa e mães. 1 Timóteo capítulo 2 é um texto controvertido em que o apóstolo Paulo estabelece, sim, algumas limitações dentro da família de Deus, a igreja, em que o que os homens devem fazer, o que as mulheres devem fazer. E tem limitações para ambos, tanto em 1 Timóteo como no livro de Tito. Tem coisas que o homem não deve fazer, por exemplo, discipular jovens moças. Essa tarefa ele restringe para as senhoras mais experientes, ele não tem esse ministério direto constante. Mas o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 2,15 sobre a mulher de honra que se dedica à tarefa de criar a próxima geração. Ele diz, ela será salva, ou em algumas traduções, preservada, resgatada, de talvez o sentimento de se sentir inferior, de ter limitações. Como? Através da sua missão de mãe. O apóstolo Paulo coloca como se fosse e é um chamado, uma vocação, não somente um trabalho, um emprego. Mas ele diz, ela será preservada através da sua missão de mãe, se permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Nós sabemos pelas cartas para o próprio Timóteo, filho na fé de Paulo, que a diferença na sua vida e quem fez a diferença foi uma mãe e uma avó piedosas. Você, mãe, é fazedora de rei, de filho de apóstolo, de pastor, de engenheiro, de secretária, de presidente, de rainha. Você tem uma tarefa toda especial, designada por Deus, digna de honra. Por isso eu gosto muito do texto de Provérbios 31, que, embora seja uma recapitulação através de uma poesia sobre a mulher chamada virtuosa, que às vezes é como sombra pairando sobre a vida de toda mulher. Mas a descrição do que ela faz descreve uma vida de sabedoria, uma longa vida, não é segunda-feira. Mas o que diz no final do texto é notável. Provérbios 31, versículo 28 diz assim: levantam-se os filhos da mulher virtuosa e lhe chamam ditosa bendita. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça, e vã, transitória, a formosura, a beleza. Mas a mulher que teme a Deus, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Honra a quem honra. É digno e é correto honrarmos e louvarmos a Deus pela vida dessas fazedoras de reis, mães, que celebramos uma vez por ano, mas devem ser celebradas o ano todo. Graças a Deus por cada mãe, cada mulher que tem dedicado
o seu tempo, a sua vida para servirem essas pessoas tão preciosas que Deus tem colocado na sua família. E ao servir esses pequeninos que vão crescendo, você está demonstrando aquilo que é o evangelho, você viver a sua vida em prol de outra pessoa. É uma coisa linda, uma ação que talvez muitas pessoas não veem, talvez muitas pessoas nem deem valor, mas você está diariamente demonstrando o amor de Cristo ao servir essas pessoas tão preciosas na sua família. E esses anos vão voar. Então, dedique o tempo que você tem agora com esses filhos dentro de casa. Em primeiro lugar, dedique a sua vida, a sua família. E então, o que sobrar de tempo nas outras áreas, mas que Deus abençoe nessa missão tão preciosa que Deus tem dado para você. Não se desanime, não desista e não duvide que seu trabalho faz toda a diferença.